Amém. Glória ao nome do Senhor. Bom dia, irmãos. Olhe para a pessoa que está ao seu lado aí. Dê um abraço episcopal. Aquele abraço abençoado aí. Amém. Abraçou? Senta. A gente vai ter ainda o abraço da paz. Mas é interessante, né? Uma das coisas que me fez ficar na Recon, né, onde eu comecei a minha caminhada há uns 4 anos atrás, foi um abraço. Então, às vezes, tudo que você precisa é de um abraço. E o abraço de Isidório é ungido, né? Quem já recebeu um abraço de Isidório sabe o quão é importante. E foi um abraço e um café. Aí não tem como não se apaixonar por uma igreja que gosta de café. Queridos, graça, misericórdia e paz de Jesus, é um privilégio nós estarmos juntos nessa manhã gloriosa, uma manhã tão especial. E eu peço que eu não atrapalhe a boa obra que o Senhor começou a fazer desde o momento que você saiu da sua casa. Que os nossos olhos e os nossos ouvidos estejam atentos a tudo aquilo que o Senhor deseja comunicar por meio da sua palavra nesta manhã. O texto que o Espírito Santo me levou a compartilhar com vocês é um texto que todo mundo já ouviu ou leu. Quem conhece a história do filho pródigo, levante sua mão aqui. Graças a Deus. Então, qual é a minha missão, como o Senhor me orientou? Chover no molhado. Ensinar aquilo que você já sabe, mas contribuir para aquilo que você não sabe ainda. Então a minha missão hoje é fazer refrescar a sua memória e fazer com que você olhe para esse texto como você nunca viu antes. Amém? Então essa é a missão. Ensinar o que você sabe, você já sabe, mas tentar mostrar para você uma outra realidade. Quando nós lemos a palavra de Deus, eu quero que você deixe a sua Bíblia aberta, especialmente os evangelhos. Eles vão tratar da vida, da obra, da morte e da ressurreição de Jesus. Se você entendeu, diga amém. Então, todas as vezes que lemos Mateus, Marcos e Lucas e João, o personagem mais importante é o Senhor Jesus. Isso é interessante porque nós passamos a fazer uma leitura com mais clareza sobre a vida, a obra, a morte e ressurreição de Jesus. Quando nós estamos lendo, especialmente o livro de Lucas, vai narrar Jesus na missão. E a missão de Jesus era muito clara: salvar o seu povo. Durante 30 longos anos, Jesus ficou calado, morando com José, Maria e seus irmãos em Cafarnaum, esperando para o tempo oportuno, esperando para o tempo ideal, esperando para chegar na sua maioridade para salvar o mundo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, Jesus, ele veio com esse propósito. Jesus sabia da sua identidade, da sua origem, mas Jesus sabia do seu propósito, da sua missão. E durante esses longos e maravilhosos 36 meses, Jesus sabia da sua identidade, quem ele era em Deus. E ele sabia do seu propósito, da missão que ele veio à terra. Jesus era o Filho de Deus e Jesus era o Salvador do mundo. Diga assim, glória a Deus. Entendendo isso é interessante, por quê? Porque nós vamos ver que Jesus tinha uma metodologia, como salvar o mundo, como aplicar a missão de Deus na terra.
Jesus ensinava como quem tinha autoridade, Jesus curava toda sorte de doenças e Jesus restaurava pessoas opressas. Durante os 3 longos anos, essa foi a metodologia de Jesus para que o mundo fosse salvo. Jesus ensinava como e as pessoas aprendiam. As pessoas ficavam aficionadas, ficavam perplexas, ficavam admiradas diante do ensino de Jesus. Não só ensino, Jesus colocava a mão. Toda sorte de doenças eram imediatamente saradas, imediatamente curados. E todo tipo de problema de demônio, de capeta, de exorcismo, Jesus resolvia. Lucas capítulo 15. Toda vez a gente lê, e a gente lê muito apressadamente, e a gente se esquece do versículo 1 e do versículo 2. Eu quero que você abra a sua Bíblia e você volte a alguns versículos, e eu quero ler com você. Como é o ano da palavra, é um sermão aula, um sermão alguma coisa, mas você vai entender no final. Aproximaram-se de Jesus todos publicanos e pecadores, para o que, gente? Lucas 15:1. Lucas 15:1, tá? Para quem não achou, deixe sua Bíblia aberta. Aproximaram-se de Jesus todos os publicanos e pecadores, para o que, gente? E murmuravam os fariseus e escribas, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. E Jesus vai contar uma parábola sobre a ovelha perdida. Jesus vai contar a parábola da dracma perdida. E Jesus vai contar a palavra do que, gente? Do filho pródigo. Sendo que quando nós lemos apressadamente, a gente esquece para quem Jesus estava falando. E quando nós voltamos o texto, a gente fica em estado de perplexidade. Imagina para você falar para publicano, pecador, fariseu e escriba. Olha que desafio. Publicano e pecador quer ouvir, escriba e fariseu quer criticar. 50% está aberto para ouvir e 50% está para lhe tesourar. E Jesus sabia da sua identidade e Jesus sabia da sua missão, porque a mensagem do Evangelho é mais importante do que a sua própria plateia, porque a fé vem pelo ouvir, o ouvir da palavra de Deus. A mensagem do Evangelho é poderosa, poderosa para transformar publicano, poderosa para transformar pecador, poderosa para transformar escriba e poderosa para transformar fariseu. Mas Jesus tinha uma metodologia diferente. Jesus ensinava por meio de parábolas. Afinal de contas, o que é uma parábola? É para futebol, para bola? Não, gente. Parábola era uma comparação, uma história do cotidiano com objetivo espiritual. Jesus contava uma ilustração que refletia a agricultura, que refletia a vida do campo, que refletia a pecuária, que refletia as personalidades das pessoas. Jesus já contou parábola sobre a viúva, Lucas capítulo 18. Jesus já contou a palavra do semeador, fala sobre a agricultura. Aqui Jesus está falando sobre a fazenda e os 2 filhos dos fazendeiros. E toda vez que Jesus contava uma ilustração da vida cotidiana, tinha uma única mensagem. Ou seja, parábola é uma história que tem uma única lição. Abra sua Bíblia e deixe ela aberta e veja a lição de que Jesus quer tratar. Jesus está falando a publicanos, pecadores, fariseus e escribas. E ele utilizou para falar a esse público da parábola. E uma vez que ele fala da parábola, tem uma única lição. Capítulo 15, versículo 7. Olha só a lição. Digo-vos que assim haverá
Maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Lucas capítulo 15, versículo 10. E isso vos afirmo que, de igual modo, há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Versículo 32. Ora, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi encontrado. Olha que coisa interessante. Jesus está falando do valor da vida. Jesus está falando da importância de um único CPF, de um único RG. Jesus está falando daquela pessoa que se arrepende e do valor que ela tem para o reino dos céus. Jesus está falando da individualidade. Temos aqui uma plateia maravilhosa. Temos aqui várias pessoas. Mas se essa mensagem alcançar uma única pessoa, nós ganhamos o domingo. Diga amém. Então Jesus está falando do valor da vida. E ele utiliza uma parábola. E aqui Jesus vai tratar sobre o filho do fazendeiro. 2 filhos perdidos na casa do pai. 2 filhos perdidos na casa do pai. Olha aqui só que interessante. Jesus está falando do valor da vida. E Jesus vai contar uma história de arrependimento do filho pródigo. E é interessante que ele usa uma linguagem muito interessante. Ele usa a linguagem do campo, da fazenda, da riqueza, da fartura, de trabalhadores que comem um pão sem fartura, de um pai que é fazendeiro, de um pai que é abastado, de um pai que é rico, e esse pai sendo fazendeiro, esse pai tendo próspero, esse pai tendo trabalhadores, ele tem 2 tipos de filhos completamente diferentes um do outro. E é interessante que o filho 01, ele tem características diferentes do filho 02. O filho 01, viver na fazenda não é suficiente. Ter um pai rico, ter um pai bem sucedido, ter o pão sobre a casa, sobre a mesa, não é interessante. E esse filho vai à presença do seu pai e diz: pai, antecipa a minha herança, dá a minha parte dos bens. E o pai, sabendo quem era o filho e conhecendo quem ele era mesmo, era a sua identidade, quem ele era na vida do filho, ele dá a herança e permite que o filho possa viver a vida distante da casa do pai e vivendo a vida diferente daquela que o pai o ensinou. O pai ensinou sobre princípios, o pai ensinou sobre conduta, o pai ensinou sobre os valores, e o filho vai viver distante da fazenda e vai viver uma vida completamente equivocada daquela que o pai o ensinou. Então o filho 01, ele viver na fazenda não é suficiente, viver fora da fazenda é suficiente, até que a herança acaba. Tudo se consome, o local em que ele mora vem uma grande crise econômica, ele já não tem os amigos, ele já não tem mais o acesso, e sobra para ele apenas ser guardador de porcos, o que para o judeu é algo grave, está abaixo da sociedade. E esse jovem olha para o momento de necessidade e ele lembra da fazenda. E ele diz assim: quantos trabalhadores da casa de meu pai comem pão com fartura, e eu aqui passo necessidade. Então o filho número 1, preste bem atenção, viver na fazenda não é suficiente, viver fora da fazenda é suficiente, mas viver com necessidade, ele remete à vida que ele tinha na própria fazenda. O filho 02,
é o filho que vive dentro da fazenda, mas não tem nenhuma intimidade com o seu pai. Durante toda a trajetória daquela fazenda, o filho 1 estava perdido, mas o filho 2 também estava perdido, porque ele era um mero trabalhador da fazenda do seu pai, mas não tinha o coração do seu pai, não tinha acesso, não tinha intimidade, não tinha proximidade. E o texto bíblico vai dizer que num momento, numa conversa, ele diz assim: pai, o senhor nunca me deu um animal gordo para celebrar com os meus amigos. E eu fico pensando nesse texto, sabe? Porque ele nunca pediu. Porque o pai diz assim: tudo que é meu é teu. Tu nunca pediu, Zé. Por isso nunca teve. Durante muitos anos aquele filho trabalhou. Durante muitos anos aquele filho serviu. Mas sem acesso ao coração e a intimidade com o pai. Não só isso. Esse filho tinha um problema. E um problema muito sério. Que era viver na fazenda, rejeitando pessoas por causa do seu passado. Seu irmão volta depois de uma viagem maluca e desequilibrada, e ele chega para seu pai, olha a festa, olha o movimento da casa, e ele fala: este teu filho, não era mais irmão dele, dissipou todos os bens, e agora você recebe ele com festa? E o pai vai a esse filho e conversa com esse filho. Perceba que na fazenda o pai é perfeito, mas dentro da fazenda há 2 filhos imperfeitos. O pai tem um tratamento com o filho 01 e tem um tratamento com outro filho 02. E nessa relação da fazenda, nós percebemos o seguinte: que o pai conhece ambos os filhos, e a cada filho ele trata com exclusividade. Olhe para a direita e para a esquerda aí, para acordar. Não tem ninguém igual a você. O que Deus tem com você, só tem com você. No teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. O pai vai para o filho 01, acorre, abraça, beija, quebra todo o protocolo judaico, celebra a festa, manda matar um animal gordo, coloca roupas novas porque ele era filho de fazendeiro, coloca sandálias nos pés porque os escravos andavam descalços e os livres andavam calçados, coloca um anel restituindo a autoridade e manda dizer para a fazenda inteira que era um feriado nacional, porque este filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi encontrado. Este mesmo pai que trata com exclusividade seus filhos, ele pega o outro filho que rejeita o arrependimento e vai a ele e diz as seguintes palavras: tudo o que é meu é teu. Mas era necessário passarmos por essa experiência de dor para que teu irmão pudesse ser resgatado. Olha que coisa interessante, o pai não apenas trata de forma exclusiva, mas o pai reconhece que a vida na fazenda é muito mais importante do que meros bens materiais. Não importa o animal, não importa os hectares da fazenda, o que importa eram os 2 filhos alinhados com esse pai, o filho 01 e o filho 02, e pouco importava os bens materiais. Irmãos, esse texto é um texto interessante, porque Jesus estava falando, sabe com quem? Com publicanos e com pecadores. Os publicanos, eles eram
considerados traidores nacionais, porque trabalhavam para Roma e cobravam impostos além do necessário. Eram pessoas descredibilizadas da sociedade. E Jesus fala com esse tipo de gente. Jesus fala aos pecadores, que eram pessoas que viviam em desacordo com a lei mosaica, estavam distantes, estavam separados. E Jesus fala a esse núcleo de pessoas que tinham pecados na esfera moral, mas viviam em desacordo, em desordem com toda a lei mosaica. Jesus fala aos fariseus, que era um partido teológico, que era zeloso na lei mosaica, indo além do necessário. E Jesus fala àqueles que eram os escribas, que eram os intérpretes e juristas da lei. Jesus fala com esse tipo de gente, dizendo da importância do arrependimento. Jesus fala com essas pessoas da necessidade de entendermos que a mensagem do Evangelho alcança qualquer CPF. Não importa o quão esquisito seja o pecador. O que importa é a mensagem. E essa mensagem, quando ela alcança o coração de uma única pessoa, gera um profundo arrependimento. E essa pessoa volta para a casa do Pai do jeito que ela está. Seja perdido dentro da casa do Pai, seja longe da fazenda do Pai. O mais importante é quando este coração é alcançado pelo Pai. E esse texto fala de lições práticas. Nós vivemos num território da fazenda. E nós temos um Pai perfeito. O seu Pai te ama de maneira incondicional. Os teus pecados do passado, do presente, do futuro foram perdoados por causa do mérito de Jesus na cruz do Calvário. E hoje, nessa manhã gloriosa, você precisa entender, a mensagem do Evangelho não diz respeito apenas a você ser livre do castigo eterno. A mensagem do Evangelho diz respeito a você viver as bênçãos de Deus aqui na terra. De você viver preenchido, de você viver cheio, de você ser influenciado pela vida e obra e ressurreição de Jesus Cristo, nosso único e suficiente Salvador. É possível que você esteja na fazenda. É possível que você esteja vivendo como filho 01, perdido, morto, desencontrado, vivendo pé aqui, pé acolá. Mas hoje é dia do Evangelho, bater a porta do seu coração e dizer: meu filho, você estava morto, mas hoje você reviveu. Você estava perdido e agora foi encontrado. Não importa se você é corrupto, não importa se você é pecador, não importa se você é religioso, não importa se você é frequentador da igreja, mas sabe o que importa? É o seu coração ligado ao meu. Sabe o que importa? É o seu nome estar escrito no livro da vida. Sabe o que importa? É quando você entrar no seu quarto, fechar a porta, o Pai que te vê em secreto te recompensará. Não importa se você está na esfera da fazenda. Sabe o que importa? É se o seu coração pertence ao fazendeiro. Se o seu coração é do fazendeiro. E esse texto, concluindo e chamando já o louvor, lições práticas. Uma vez filho do fazendeiro, para sempre filho do fazendeiro. Diga amém. Você, ao longo da sua história, você pode perder os benefícios da intimidade, os benefícios da comunhão. O filho 01 foi para uma terra distante, mas o filho 02 vivia distante do pai. Mas ambos os filhos eram filhos do fazendeiro. E você precisa entender que uma vez que você é filho, tenha certeza,
Você tem dia, data e hora para voltar para o colo do Pai. Você pode enganar pastor. Você pode enganar até você mesmo. Você pode dar seus passeios na terra. Mas haverá um dia, se você é filho, você vem de todo jeito. Seja perdido, ou seja chato, como era o filho 02. Você vai vir para a glória de Deus. Segundo lugar, uma vez filho do fazendeiro, ele sabe que nada e ninguém poderá satisfazer a sua vida melhor do que a vida da fazenda. Não tem coisa melhor do que viver numa fazenda. Moço do céu. E filho de rico, melhor ainda. Talvez você esteja muito distante, mas achando que o mundo é colorido ali fora. Mas haverá um dia, num dia de necessidade, e espero que seja hoje, que você vai dizer: Pai, pequei contra o céu, pequei diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. E talvez seja o dia de uma retomada nessa relação com o Pai. E a terceira lição para você e para mim hoje: você pode ser filho e nunca ter saído da fazenda, nunca ter acesso ao coração do seu pai, por estar envolvidos nos trabalhos da fazenda. Na fazenda tem muito trabalho, sabe? Mas você não pode esquecer que o seu coração precisa estar ligado ao fazendeiro. Sabe por quê? Porque o fazendeiro espera por você. E hoje, pela manhã, é uma volta de você recuperar. Sabe o quê? Quem você é em Jesus. Você foi salvo por Ele. Está na hora de se render à obra do Evangelho na sua vida. Está na hora de você voltar a trilhar a vida da fazenda. E na fazenda há pão com fartura. O Pai é perfeito. É o fazendeiro que tem pão de sobra para alimentar a nossa alma. Quero convidar você a ficar de pé, colocar a mão no seu coração. Senhor, em nome de Jesus, nesta manhã gloriosa, nós queremos declarar que nós confiamos no Senhor. Queremos entregar os nossos dias na Tua presença. Queremos confessar os nossos pecados. E queremos nos envolver com a vida que o Senhor tem, com os propósitos que o Senhor tem. Nos conduz para vivermos de acordo com a vida da fazenda que o Senhor tem para cada um de nós. Ó Deus, aplica essa palavra no nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, irmãos.